Eu sou de origem italiana, mas avós, né? Pais brasileiros, nascido e criado na Moca, Alto da Moca, e comecei em cinema em 56. E em fevereiro deste ano eu completei 55 anos de cinema. Eu comecei como office boy, com 16 anos, em 56. Lá fui galgando e com 25 anos eu tornei-me diretor de publicidade do Grupo Sul Paulista, dos quais é um dos proprietários desse cinema aqui, do Cine Olido. Na Sul Paulista o senhor entrou em que ano? Em 56, com 16 anos. Foi um senhor que era inquilino de um tio meu. Então eu fui espécie de um auxiliar de publicidade, entregava anúncios de jornais. Naquela época, o Estado de São Paulo, por exemplo, aceitava o anúncio, uma folha, até 6 horas da tarde num sábado. Hoje fecha, às quintas-feiras já está fechada a edição. Era outro tempo, né? E eu entregava os anúncios, era clichê, não era nem offset. E lá fui indo, nós tínhamos o departamento de publicidade em cima do Cine República, onde fazíamos os cartazes, as tabuletas, os painéis. E o Cine República tinha a maior tela do mundo, o Cinemascope. E lançamos grandes filmes, O Manto Sagrado, lançamos A Terceira Dimensão, que hoje é um 3D, mas naquela época era mais... Eram óculos de papel, mas era A Terceira Dimensão. Recebi os atores e... aguentar a chatice dele, por exemplo, Polanski, que veio numa fase quando assassinaram a esposa dele, a Sharon Tate. Ela estava grávida. E ficou, lógico, chatice, né? Ele já, por si, já era meio pernóstico, né? Não podia entrar nos Estados Unidos, aquele problema com ele, né? Mas ele já era. Depois ele ficou abalado, lógico. Mataram a esposa dele grávida. Aí ele veio para o Brasil lançar o Tess, Natasha Kinski. Então ele fez um monte de exigências, quis 3 intérpretes, uma para gravar, outra para falar o que ele tinha falado, outra para entrevista. Ele queria um por vez. Não queria daquela entrevista coletiva, sabe? E tal hora um, tal hora outro, tal hora outro. Mas os críticos daquela época eram mais... Porque hoje críticos existem poucos, a maioria é tudo estagiário, né? Mas crítico mesmo existe pouco. Então a crítica aceitava. Então a gente marcava. O top daquela época era o Hilton. Hoje não, hoje existem hotéis muito superiores. Então eu ficava lá, alugava um apartamento para mim, eu ficava dormindo lá, sei lá, até estar na hora do Estado vir, 4 horas da tarde. Às 7 horas vem a Folha de São Paulo. E tinha que aguentar. A Sul Paulista tinha uma rede na ocasião de uns 15 cinemas. E foi a que fez o primeiro shopping de São Paulo, que foi o Shopping Iguatemi. Era uma exibidora, depois teve uma distribuidora, que era Ouro Filmes, e filmes nacionais era Ouro Nacional. Depois aliou-se também a Arte Filmes, que a força era no Rio de Janeiro. Nenhuma empresa era propriedade mesmo, a maioria tudo alugado, né? Todos eles eram alugados, ou percentuais, enfim. Mas prédio próprio não é difícil. Era só o distribuidor e o produtor. Normalmente a renda era dividida, 50% para cada um, né? Do líquido, que era descontado o imposto da prefeitura, enfim. E do líquido era 50% para um e 50% para outro. Quando o exibidor tinha também distribuidora, que é o nosso caso, do Grupo Paulista, tinha Ouro Nacional, Palafilme Nacional, ele acertava também a distribuição do filme, né? Tinha a empresa Serrador, que hoje é a empresa Alvorada, as 3 maiores, né? A Sul Paulista e a empresa Havaí, que veio depois.
cada exibidora exibia uma distribuidora estrangeira. No caso nosso, o Sul Paulista, exibia só filmes da Fox. É o caso do Cine Olido, que exibia o Cine Olido, o Cine República, o Cine Hits. A Avaí distribuía as fitas da Warner Bros., a empresa Avaí. E a Serrador, que depois, hoje é Alvorada, exibia a fita da Colômbia. Independente disso, na época, existiam, além das majors, existiam umas 30 particulares. A Republic, a Light Arts, Rank Filmes, a própria Arte Filmes, que traziam filmes bons também. Aí essas exibiam independente com o que ela quisesse, né? Que oferecia melhores cinemas, melhor circuito, né? O Olido teve 3 fases. Inaugurou com Tarde Demais para Esquecer, com Gary Grant e a Deborah Kerr, com Poltrona Numerada, que foi Poltrona Numerada e orquestra. Depois ele fechou e foi reformado para 3 salas. Depois fechou novamente e ficou uma sala só. E depois ele está com a prefeitura agora, né? No centro? Tem o Lido, República, o Ritz, que era Ritz São João, depois passou a chamar-se Rivoli, para poder exibir a Volta ao Mundo 80 Dias, que foi decorado todo com o tema do Volta ao Mundo 80 Dias. Depois voltou a ser Ritz, com uma sala de espera linda, que era um jardim, era um calçado fabuloso que inaugurou com Feios, Sujos e Malvados, o Nini Manfredi. Aí os paulistas tinha como sócia a Condor Filmes, inauguraram o Cinerama, que eram 3 câmaras, que era o Cine Comodoro, né? Que eram 3 câmaras que juntavam numa só e dava aquela profundidade. Então, o personagem que aparecia lá no fundo, como eu te falei, era um negócio sensacional. As 3 câmaras, por exemplo, você sabe o projetor 35, né? Eram 3 projetores. Então, eles juntavam e formavam uma imagem só. E dava aquela profundidade. Então, se passasse o faroeste, que normalmente você vê só o protagonista, você passa lá no fundo, cavalo, era sensacional. Mas houveram só 7 filmes em Cinerama, depois fechou. Mas depois os próprios sócios do Grupo Sul Paulista tinham seus cinemas particulares, né? Esse é do grupo. Agora os sócios tinham. O Francisco Lucas tinha o Cine Dom José, o Cine Jussara, que passava os filmes franceses. E o Poçapim tinha o Cine Ouro, que estreou com o Colecionador. Eu esqueci do Cine Normandie, que agora é da Avenida Rio Branco, que agora passa filme erótico. Passava as grandes produções francesas, com Jean Gabin, Martine Carol, François Arnoux. Era uma festa, era uma apoteose. A inauguração dos cinemas era sensacional. Colocava-se bandeira de todos os países. Vinha o governador, vinha o prefeito, vinha outras autoridades, vinha a alta sociedade, banda da Guarda Civil. Era uma apoteose. Mas tinha logística, né? Por exemplo, o Cine Olido, o melhor ponto que esse, na São João, naquela época. Hoje eu não sei, mas pelo jeito não. O Cine Marabá, Avenida Ipiranga, que passa quantas centenas de pessoas por dia. A força do Marabá era o público. Passava, vendedores, isso, aquilo, entrava no cinema, ficava 1h30, saía, continuava trabalhando. Então era isso daí. E depois vieram os shoppings, né? Aí os shoppings têm as estatísticas deles, eles devem fazer estatísticas, né? Onde colocar um shopping. Tem shopping que começa bem, depois ele sobe. Mas a maioria hoje estão todos bem, né? Mas a estatística mais ou menos era essa, a passagem. Por exemplo, o Cine Ritz, que é o estacionamento. Nossa, que é a maior passagem que o cara vira São João, o cara faz o cinema.
Tinha o Mazzaropi. Antes, bem antes, tinha os filmes da Atlântida, com Oscarito, Grande-Otelo, Anselmo Duarte, Sil Farney, Eliana, que lotavam os cinemas também. Também os cinemas de bairro, né? Pra você ter uma ideia, na Moca tinha 15 cinemas. Hoje não tem nenhum. Na Penha tinha mais 10 cinemas. Hoje não tem nenhum. Não existe mais cinema de bairro. Que é cinemas de rua que a gente chama, né? O centro começou a cair quando começaram a abrir os shoppings, né? Aí o povo prefere mais ir em shopping. Por causa de questão de estacionamento, isso, aquilo. O centro também começou a cair a frequência do povo, do público. E isso foi na época mais ou menos de 80, mais ou menos. 80. Mas, pra você ter uma ideia, como eu te falei, um filme nacional, o Davi Cardoso, que dava 40 mil pessoas numa semana, o Cine Marabá, quando fechou, ele tinha uma média de 4, 5 mil pessoas semanal. Quando eu falo média, é sempre semanal, tá? Por que fechou? Fechou porque não dava mais para. Porque tem um contrato com. Tem um contrato com o dono do prédio, tudo que não dá para manter. Porque o cinema tem muita despesa. O cinema tem que pôr, pelo menos, para pagar, tem que pôr umas 20 mil pessoas por semana. Porque o cinema antigamente era a primeira opção. Qualquer pessoa de mais de 40 ou 50 anos vai falar. A primeira opção, a única opção era o cinema. Hoje o cinema é a quinta ou sexta opção. A não ser que é um filme muito grande, então você não consegue entrar nem na estreia. Eu tenho a impressão, eu baseei em mim, a pessoa sai de casa para ver aquele determinado filme. Se estiver lotado, ele não vai mais. Agora, antes não, antes ele ia sair de casa para ir no cinema, porque não tinha outra opção. Se estava lotado, ele ia ver outro filme. Então, mas não existe televisão, TV fechada, canal fechado, enfim, DVD, que mexe muito também. O comodismo, porque o cara trabalha onde. Eu acho que o cinema trabalha muito mais hoje do que antes. Pelo menos não um trabalho físico. Então, chega no sábado, ele está. Então, o que ele faz? Ele vai na locadora, aluga 2 filmes, manda buscar uma pizza e um abraço. Fica em casa. E hoje tem barzinhos. A mocidade vai em barzinhos, vai em discotecas. Antes não tinha quase. Né? Hoje o Oscar passa despercebido. Eu baseei em mim e diversos amigos. Nossa, mas quando tinha o dia do Oscar, nossa, a gente não saía de casa nunca. Era igual o final da novela das 8 da Globo. Hoje o Oscar quase passa despercebido. O cinema pornô, ele começou em 82, com o filme que eles consideravam filme de arte, Império dos Sentidos, que na verdade não é mais, entravam todos com mandado de segurança. Foi Império dos Sentidos. Depois entrou Garganta Profunda, com a Linda Lovelace. Era aquela loucura, aquelas feiras imensas. E depois o primeiro filme pornô erótico, que era Coisas Eróticas. Tinha o Cine América, tinha o próprio Cine Normandia, virou Palácio do Cinema, tinha o Cine Áurea, tinha o Cine Los Angeles, que são abertos até hoje. Já tinha, né? Já tinha, mas como a onda depois eram filmes pornôs, aí virou filme pornô. Foi uma loucura. Hoje o vídeo caiu, né? O vídeo caiu por quê? Devido à pirataria, devido a esse negócio de baixar filme na internet. Mas no começo prejudicou bem o cinema. Quando eu te falei, a pessoa se acomodava. Apesar de que não era do começo, não.
Porque o filme entrava, o vídeo só saía depois de um ano. A videocassete, né? Depois de um ano. Hoje não, hoje o filme entra, por maior que ele seja, depois de 3 meses já está na locadora, porque ele já chupou todo o público. É o caso que eu te falei, ele entra com 200, 300 cópias, já sugou o máximo. Então ele já solta em DVD. Então o DVD hoje já não é mais tão... Mas foi, no começo foi. Porque a pessoa sabia que ela só ia ver o vídeo daquilo depois de um ano. Cada empresa exibia uma distribuidora exibia determinado circuito lançador, exibidora. Mas, passando o tempo, as empresas americanas, a Warner, por exemplo, fazia 50, 60 cópias de um filme. A Avaí não tinha esse número de cópias. Então começaram a juntar-se. A Avaí e a Sul Paulista. Marcavam juntos. Entende? E muitas vezes a Alvorada também. Que a Alvorada era a antiga Segador, depois chamou-se Alvorada. Sim. Então aí agrupou-se e até hoje continua assim. O Sul Paulista não existe mais, que hoje é Prearte, né? E a Avaí também fechou. O Cidade Palácio, todo mês de janeiro, lançava os filmes do Mazzaropi, é um filme por ano, sempre no mês de janeiro. Nas férias entravam os filmes dos Trapalhões, filme da Xuxa, enfim, era o que a molecada queria, passava as férias no cinema, né? O cinema passou por muitas fases. Aquelas coisas italianas que chamavam o dólar, começou com o Dólar Furado, o Juliano Gema. Era uma loucura. Aqueles absurdos, o cara dava um tiro na parede e ia pegar outro lá atrás. Mas o povo gostava. Depois veio a época dos macistas. Depois veio a época do Hércules. E mas dava... os brasileiros acompanhavam essa tendência? Você diz o que? O público? Não, os produtores brasileiros que faziam filme nacional. Não. Eu digo, eram produções normalmente italianas, né? Todas italianas. Teve a época do Hércules, teve a época do Maciste, o Django. Vocês chegam a ver que ele veio empurrando aquele caixão com a metralhadora dentro. Nossa, estourava. Era uma loucura. Teve a sua época. O Faroeste, o outro que era feito por Porto Nacional, era mais a gozação, da comédia. Porque não tinha as condições que o estrangeiro tinha de fazer, né? É importante um determinado tempo, depois cansa. Por exemplo, o Van Damme hoje não dá mais nada. Mas teve os primeiros filmes do Van Damme era uma loucura. O Stallone hoje fica lá. Mas quando passava filme de Stallone, o Rock era o primeiro, o segundo, até o quinto Rock, né? Era aquela loucura. Você passou agora uma coprodução com o Brasil, não aconteceu nada. Veja bem, eles vão muito pelo diretor hoje também. Muito pelo diretor. Hoje o filme brasileiro vai mais pelo diretor e ator da Globo, principalmente. Se não tiver ator da Globo, dificilmente o filme pega. Também tem filme com ator da Globo que não acontece nada. Fica uma semana e tem o apelo da televisão. Sabe, você está vendo a novela, passa o trailer do filme, está vendo o programa, passa o trailer do filme. E o trailer é bom, o ator é bom, é conhecido. E tem o merchandising, e vai no programa do Jô Soares, vai aqui, vai ali. Desperta a curiosidade de ver, né? De repente a fita está bem feita, ela pega. Eram filmes eróticos, não pornô. Teve sua época também, do Fauzi Mansur, do Fusco Cavalcante, deles todos, Jean Garré, Davi Cardoso, que eu te falei que tinha que colocar 40 mil pessoas numa semana. Vocês lançavam o filme deles também? Nós lançávamos. Por exemplo, o Inseto do Amor, que passou agora na semana de Fauzi Mansur,
Ela chegou a fazer 7 milhões de pessoas. O filme nacional, quando faz 1 milhão hoje, nossa, 1 milhão de pessoas, ele é um estouro. O Centro do Amor fez 7, 8 milhões de pessoas. Todas as empresas ficavam num prédio só, na Boca do Lixo. Na Rua do Triunfo, 134. A Warner, a Columbia, a Fox, enfim. Então, quando o diretor de uma Fox ou de uma Warner, ou um ator, vinha lançar determinado filme, como até hoje vem, né? Mas antes vinha com mais assiduidade, vinha mais vezes. Ele era obrigado a ir para a Boca do Lixo, na Rua do Triunfo, que era todo no mesmo prédio. E na Boca do Lixo tinha aquelas donas, né, que andavam, circulavam. Eu tenho até foto disso, aqueles americanos, aqueles baita paletós. Até eu bati uma foto, não denegrindo a imagem delas. Fora. Mas tinha que ser, né? Porque, veja bem, isso daí é no mundo inteiro. Hoje não é mais. Toda distribuidora de filme tinha a sua filial perto de Estrada de Ferro, que os filmes eram transportados por trens. Então, a Rua do Triunfo, que é a Boca do Lixo, tinha a Sorocabana e a Estação da Luz. Então, todas as empresas, então misturava-se aqueles bacanas americanos, tanto ator como diretor, com as madames lá. E almoçavam naqueles restaurantes lá da Rua do Triunfo. Hoje não, hoje a maioria está em Alphaville, as empresas. Tanto é que não tem mais ninguém na Boca do Lixo. Está em Alphaville, está na Avenida Estados Unidos. Mas lá não, era tudo 134. Hoje os filmes vão de avião. Os que estão normais, com 5 ou 6 salas. Uma empresa tinha um andar inteiro. Era obrigada a vir, né? Já era, por isso que era chamada Boca do Lixo, né? A gente nunca sabia, mas não deviam gostar muito, né? Só que o hotel, eles tinham hotéis bons na Zona Sul, né? Mas eles eram obrigados a ir no escritório. Falar com o gerente da filial, no caso. Da Fox, da Warner, da Columbia, enfim. Mas era obrigado a vir, né? E era tudo um prédio só, que tem até hoje. Mas só ficou a Cinedice lá, que é do Aníbal Massaíni. Não tem mais ninguém, mudou todo mundo. Eu saí da Warner, a Warner estava lá ainda, a Warner Columbia, quando eles juntaram-se, eu saí em 86. Deve ter mudado em 90 e pouco. 90 e pouco. Parece que está na República do Líbano agora. Na República do Líbano está a Prearte. Está nos Estados Unidos. E outros estão em Alphaville. Não tinha contato nenhum. Com o produtor nacional? Não, nenhum. Ao contrário, evitavam. A Boca do Lixo, não tinha nada a ver. Era o mesmo caso, por causa da distribuição dos filmes. Que era mais fácil por causa. Mas isso era no mundo todo. Os Estados Unidos também era assim, na Inglaterra, sempre perto de estrada de ferro. O produtor nacional vendia para o exibidor. Quase todo exibidor tinha uma distribuidora. Então, ele, além de exibir, ele também distribuiu o filme para eles. Distribuidoras? Tinha a Plateia Vídeo do Francisco Cavalcante, tinha a BDF, tinha a Brasil Internacional, tinha a Alfa Filmes, que era do Fauzi Mansur, tinha a Virginia Filmes também, que era do Fauzi Mansur. Nossa, tinha muitas distribuidoras nacionais. Então, havia interesse deles marcarem filmes com exibidores que tinham também distribuidoras. E os próprios distribuidores, na maioria das vezes, 90% das vezes, tornavam-se também sócios dos filmes. Vamos dizer 20%, vai, uma hipótese. Então havia interesse que ele distribuía o filme, ele tem mais facilidade de distribuir o filme para fora de São Paulo. Ele tinha mais força do que o próprio produtor. Distribuir para fora de São Paulo. Essa que era a proximidade. Agora, a proximidade do produtor brasileiro com o estrangeiro não tinha nenhuma. Hoje sim. Hoje tem. Hoje as empresas americanas estão entrando em muitos filmes nacionais.
A Fox mesmo entrou no Menino da Porteira com o Daniel. No primeiro Menino da Porteira, foi um estouro de bilheteria. Foi um estouro de bilheteria. Esse daí não aconteceu nada. A Fox era foi a produtora do filme. Porque cada cinema tinha terminado, por exemplo, o Cine Olido, a frequência era mais feminina. Quando a mulher podia vir para o centro, né? Hoje eu não tenho coragem de vir. Mas era mais pro lado casais e mais a área feminina quando ela vinha sozinha. Então, se o filme era mais dirigido para a mulher, então exibia-se o Olido era o cara, porque era assim, o Cinema do Centro era o cabeça do circuito. Então o Cine Olido puxava o circuito de 10 casas. Ele era o cabeça, o lançador, que chamava-se, e os outros 8 eram cinemas de bairro. O Cine República, a mesma coisa. O Cine Marabá, a mesma coisa. Então, por exemplo, o Cine Marabá era só filme de ação que funcionava. Se você colocasse um romance, no Marabá não acontecia nada, uma comédia no Marabá não acontecia nada. O cinema é um mistério que ninguém consegue desvendar. O filme, quando vinha de fora, museu da Fox, ou da Warner, ou da Columbia, lá os diretores já falavam, essa fita vai entrar mal, não vai entrar bem, mas não tiram que ela vai crescer. Existia uma média de público, entendeu? Vamos supor que a média do Cine Olido era uma média semanal. Vamos supor que a média do Olido fosse 15 mil pessoas, uma hipótese, ou 20 mil pessoas. Se eu não fizesse a média, ela caia fora. Então, os donos do filme, a Warner, por exemplo, falavam, olha, a fita não vai entrar bem, depois ela vai crescer e vai embora. E realmente é o que acontecia. A fita entrava mal na segunda-feira, na terça ela melhorava, na quarta, depois ficava 7, 8, 9, 10 semanas até. Então, já no terceiro, quarto dia... É um negócio que não dá para... E outros filmes, eles mesmo falavam, a fita vai estourar, depois ela pega para o chão. Mas nessa altura é obrigado a dobrar, porque ela fez a média, a dobrar a semana, né? Ela fez a média, mas na segunda semana era um desastre. Então é um negócio que não dava, por mais entendido que a pessoa seja, não dá para entender. A mesma mentalidade que o Brasil tinha, o americano tinha, o alemão tinha, o italiano tinha, o francês tinha, em toda a parte do mundo era a mesma coisa. Todo estado toda cidade tem os seus pontos fortes. Então, primeiro eles escolhiam os cinemas principais, né? Depois de passar os cinemas principais, aí ia para as outras cidades. Mas o forte era São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Mas o forte é São Paulo e Rio. Primeiro é São Paulo e Rio, isso aí era matemático. Se ela fosse bem em São Paulo, ela ia bem no Rio. Se ela era mal no Rio, ela era mal em São Paulo. São segredos que não dá para desvendar. No meu tempo estreava o filme na segunda-feira, certo? Então o crítico via a fita no cinema mesmo. Então ele via na terça ou quarta-feira. Então a crítica ia sair na quinta. Se ele malhava o filme, aí muita gente já tinha visto. Hoje, como entra na sexta, ele já assistiu o filme anteriormente, a nação especial que eles chamam, nos cafés da manhã que fazem e tal. Ele já sai caindo e tem muita gente que vai atrás de crítico. Mas acreditar na crítica também é relativo, né? É questão do gosto da pessoa, né? Mas o contrato era uma semana. Agora, se fizesse a média, ele dobrava e ia embora. Agora, no cinema houve muitas, por exemplo, o filme Marcelino Paivinho, você ouviu falar? Ele veio como contrapeso para o Brasil, como não custando nada, vai. Estreou na condicionada, guardou-se o filme, depois lançaram a música, que naquele tempo não existia TV, ou a TV era muito fraca, e tocava o dia inteiro. Aí um diretor do grupo, Sul Paulista, cismou de relançar o filme no Cine Normandie. Nossa, foi um estouro. O filme que vinha quase para de graça, mas sem pretensão.
Dia Como Eu Te Amo. Ouviu falar também. Com a de Dorothy Cinquetti. E outros, que vinham sem pretensão e... Como nós trabalhávamos só com a Fox, tinha semanas que a Fox não tinha filme inédito. Então nós tínhamos 4 filmes que eram... que tinha que preencher. Então um era A Loucas Aventuras de Robin Jacó, A Noviça Rebelde, Norma Rae e Butch Cassidy. Esses 4, olha, não temos filme para estrear, porque a Fox não teve filme e tal. Hoje não acontece isso, como eu te falei, porque as empresas têm sempre filme. Naquela época não tinha. Então vamos entrar com o Robin Jacó. A Loucas Aventuras de Robin Jacó. Já só fim de semana estourava. Mesmo que tivesse concorrente. Eu tinha passado Butch Cassidy e Norma Rae, que é uma fita mais política, né? Era A Noviça Rebelde, nem falar. E as empresas independentes, quando o filme tinha aquela família Trapp, que era uma fita alemã, mas era uma cópia, mas era um remake da Noviça Rebelde. Também, nossa, foi uma fábula. Na época era obrigado a passar, e hoje também é obrigado a passar. Mas são 28 dias por semestre, se não me engano, agora. São 28 dias por semana, por semestre. São 56 dias por ano. Mas hoje tem filmes brasileiros que tem muito apelo, né? Bom, na época nós passávamos sem ter, por exemplo, com a volta do Querendo Ser Redundante, você passava o filme Os Trapalhões sem ter necessidade de passar. Você passava o filme da Xuxa sem ter que passar. Não era obrigado a passar, você passava porque rendia mesmo. Era Concine antes, não era Ancine. Agora é Ancine, né? Antes era Concine. Era obrigado a passar. Eu tenho entrado nos anos 80, mais ou menos. Na realidade é tanto para cinema como para DVD, como para TV também, parece agora, né? Não sei. Para TV também. É obrigado a passar. Hoje tem menos sala? Não, eu acho que hoje tem mais salas. Tem mais salas? Tem mais salas. São 56 Cinemark, nossa. Cada shopping tem uma média de 8, 10 salas. Quantos shoppings tem em São Paulo? 40? 30? Não sei. Você põe uma média de... vai um pelo outro 10, só aí tem 400 salas. É que dilui logo porque, quando eu falei, um filme grande, como um Super-Homem, vai, entra com 300 cópias. Então, na terceira semana já acabou. Dá lucro porque, veja bem, além do cinema, hoje tem a Bomboniere funciona muito bem. Pipoca, Coca-Cola. Então faz aquele bolo e às vezes a pessoa gasta mais na Bomboniere do que entrar no cinema. Não é? Então, forma aquele bolo e tem cinemas que dão um certo prejuízo às vezes, mas o exibidor é obrigado a ter, para poder ter o circuito, mas o outro cobre, porque você é obrigado a ter 20, 30 salas, senão eles não te dão o filme. Então, se essas 30 salas, 5 ou 6 não dão lucro, você tem que mantê-las, para poder ter o montante, né? Não. O último foi o Cine Marabá, são 5 salas, né? Reformou. Daquela Prearte, que era nosso, eu digo, do São Paulista. Ele reformou e fizeram 5 salas. E vai indo bem, o senhor sabe? Vai, pelo que eu falar, vai. Quer dizer, dentro da medida do possível, né? Não era o que era. Porque você sabe, o centro chega 7, 8 horas da noite e o povo fica com medo, né? Ninguém vai mais em filme à noite. Então porque primeiro não tem onde estacionar. Vai estacionar onde? E o centro, você sabe como é que é, né? É Cracolândia, é isso, aquilo, é Sal. É o centro não. São Paulo inteiro, mas o centro, exceto um casal,
Ou vai trazer a esposa, ou a noiva, ou a namorada no centro. Ele vai no shopping, né? Então deixar o carro. É mais seguro. Mas realmente, o último cinema que foi reformado, e eu não entrei ainda, mas diz que está ali, é o Cine Marabá.